Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje a gente se encontrando mais tarde, né? Já são 15 para as 10, esperando o resultado da eleição, que saiu muito mais tarde do que se imaginava. Eu lembro que lá na Espanha, contagem manual do voto de papel sai às 9 da noite. Aqui, digital, e ainda não está completado 100%. Mas, enfim, hora da nossa conversa, nesse 2 de outubro, dia das eleições, e dia também, como lembrou o Dom Mauro, que celebrou a missa no Mosteiro de São Bento, dia do Anjo da Guarda, e os países têm Anjo da Guarda, né? Rogando que o Anjo da Guarda do Brasil proteja o nosso país. Então, vamos aos assuntos deste domingo, 2 de outubro, dia de eleições. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, o meu registro às pessoas idosas que fizeram sacrifício para votar. Coronel Nestor, herói da tomada de Montese, da Força Expedicionária Brasileira, 105 anos, saiu de casa para votar. Dona Ivone, que eu encontrei na hora que ela já tinha votado e eu ia votar. Dona Ivone tem 96 anos e foi votar. E o general Vilas Boas, eterno comandante do Exército, também teve todo um aparato para levá-lo para votar e de camisa amarela. Também quero saudar os jovens, encontrei muitos. Eu visitei algumas sessões eleitorais de Brasília, encontrei muitos jovens de primeiro voto, né? Ou seja, os dois extremos presentes nas urnas, mostrando o valor de cada voto, né? A importância de cada voto que tem a ver com o futuro do país. Bom, e quero cumprimentar também os mesários, né? Esses voluntários, eu já fui mesário lá atrás, dedicaram seu domingo inteiro para receber aquelas imensas filas, fazer a separação de prioridades e manter a ordem, manter a paz, manter a disciplina, fiscalizar se tudo está funcionando perfeitamente. Parabéns, mesários. Bom, então vamos às eleições. Vai ter segundo turno, presidencial e alguns governadores. Dia 30 de outubro. Primeiro registro é, de novo, o erro das pesquisas. As pesquisas deu aí uns... Deixa eu dar uma olhada aqui, ver a atualização, o que temos de atual nesse momento, que ainda está com 98%, 48 a 43,5%, né? Faltando 2%. E Lula 48, Jair Bolsonaro 43,5% nesse momento da gravação. Aí eu vejo aqui o IPEC dando Jair Bolsonaro 31. Deu 43. Lula 47, Datafolha 47, Lula e Bolsonaro 33. Uma diferença de 10 pontos percentuais, depois uma diferença de 12 pontos percentuais, isso uma semana antes. Uma compilação que o Estadão faz deu 51 a 36. Erro dos dois lados, né? 9 institutos de pesquisa estavam dando Lula de 40 a 47 e Bolsonaro de 31 a 39. Os erros maiores ainda foram em São Paulo, né? Ninguém estava dando Tarcísio chegar na frente, nem o astronauta se elegendo senador. Ao mesmo tempo que sempre deram Ciro com o dobro de Simone Tebet. 5-2, 5-3, e Simone Tebet deu um 4-3 em Ciro, né? Agora, coisa estranha, né? Eu andei por sessões eleitorais,
as filas estavam todas amarelas. E as imagens que eu vi do país inteiro, filas amarelas. Raramente se via alguém de camisa vermelha. E apareceu um voto assim do nada, de acordo com as pesquisas, né? Mais próximo da pesquisa do que a gente via. A militância, a tradicional militância petista, quase inexistente. Os carros na rua praticamente de bandeira verde e amarela, e não de bandeira vermelha. As ruas que a gente viu no período de campanha eleitoral cheias, né, de amarelo, dos girassóis, e não se viu rua cheia de vermelho, nem mesmo o candidato Lula saiu para a rua. De modo que surpreendeu, né, surpreendeu bastante, né, surpreendeu muito. Principalmente em estados como Minas Gerais, por exemplo, que é o segundo maior colégio eleitoral, decisivo, né? Em geral, quem ganha em Minas ganha a eleição, né? Zema foi arrasador, Cleitinho arrasador, o Nicolas idem, e todos, ninguém que vota nesses votaria em Lula. Mas aparece Lula ganhando estranho, muito, muito estranho, né? O Tocantins, a mesma coisa. Quem vota no governador que foi reeleito com uma margem extraordinária de votos, né, não votaria em Lula, mas apareceram aí nos 3 maiores colégios eleitorais, né, e Lula acabou com uma diferença de 5 milhões de votos sobre Bolsonaro. Foi muita coisa, né? Bom, eu fiz um levantamento aqui sobre coisas interessantes que aconteceram nessa eleição nos estados, né? Ordem alfabética. No Acre, né, o governador Gladson Cameli foi reeleito, ele é do Progressistas, e a União Brasil elegeu o senador que apoia, né, o atual governo. Em Alagoas, o deputado federal mais votado foi Arthur Lira, o presidente da Câmara. Collor era candidato ao governo do estado, ficou em 3º lugar. O grande vencedor foi Renan Calheiros, porque elegeu seu filho senador, Renan Filho, né? E Paulo Dantas, do MDB, foi eleito governador. No Amapá, o registro é que Alcolumbre foi reeleito senador. No Amazonas, o registro é que o Omar Aziz, que presidiu aquela CPI do circo, foi alijado. Perdeu a eleição para o Coronel Menezes, apoiado por Bolsonaro. O governador Wilson Lima vai para o 2º turno com o ex-governador Eduardo Braga, que é senador. Ficou fora da disputa, né, perdeu o ex-governador também Amazonino Mendes. Na Bahia, Otto Alencar foi reeleito para o Senado e ainda elegeu um filho deputado federal. E vão para o 2º turno ACM Neto, do União Brasil, e Jerônimo Rodrigues, do PT. Aí eu vi as pesquisas dando o ACM Neto assim, ganhando longe, né? No Ceará, vitória do PT para o governo e para o Senado, que vai agora um senador do PT para o lugar de Tasso Gereissati, do PSDB. Aqui no Distrito Federal foi reeleito o governador Ibanez Rocha e eleita a senadora eleita para o Senado, a ex-ministra Damares, né, que derrotou Flávia Arruda, assim fazendo quase mais do que o dobro dos votos de Flávia Arruda. O marido dela, o ex-governador Arruda, acabou sendo proibido de ser candidato por causa da ficha limpa. E a mais votada para a Câmara Federal em Brasília, a deputada Bia Kicis, também apoiada pelo presidente. Vocês estão vendo que todo mundo que foi apoiado pelo presidente está sendo eleito, com poucas exceções. No Espírito Santo, o Renato Casagrande foi reeleito, Partido Socialista, e volta o Magno Malta para o Senado, também, né, ligadíssimo ao presidente Bolsonaro. A Rose de Freitas não foi reeleita. Aliás, desculpem, o Renato Casagrande vai para um 2º turno com o Manato, do Partido
liberal, do mesmo partido do presidente. Em Goiás, o governador Caiado foi reeleito, né? O senador vai ocupar, um senador do PL vai para o lugar de um senador do MDB, Wilder Moraes, e o Gustavo Gayer, que vocês devem conhecer das redes sociais, foi o deputado, um dos mais votados, o segundo mais votado, se não me engano. No Maranhão, o ex-governador Flávio Dino, do PCdoB, foi eleito senador. E foi eleito governador o Carlos Biando. Em Mato Grosso, foi reeleito Mauro Mendes, do União Brasil, e o PL, partido de Bolsonaro, elegeu o senador, o Fagundes. Em Mato Grosso do Sul, vão para o segundo turno o Eduardo Riedel, tucano, e o capitão Contar, que Bolsonaro lançou no último debate. E Tereza Cristina, ex-ministra do governo Bolsonaro, foi eleita senadora com 4 vezes mais votos que Mandetta. Minas Gerais, pois é. Zema fez praticamente o dobro de Calil. O PSC elegeu o senador Cleitinho Azevedo, né? E ninguém entende como é que, num estado que elege, né, esses dois, e mais o Nicolas Ferreira, que dá Lula. É um mistério. No Pará, Hélder Barbalho foi reeleito, ainda a mãe dele foi a deputada mais votada, e o PT elegeu o senador. Na Paraíba, o PSB elegeu o governador, e o senador é do União Brasil. No Paraná, Ratinho Júnior fez mais do que o dobro de Roberto Requião, do PT, né, e vai ficar no governo do estado. E Sérgio Moro foi eleito senador, deixou Álvaro Dias em 3º lugar. E o deputado federal mais votado, Deltan Dallagnol. Vitória da Lava Jato, lá onde ela foi feita e onde Lula ficou preso cumprindo pena. Pernambuco vai ter segundo turno entre Marília Reis e Raquel Lima. Foi eleita a senadora Tereza Leitão, do PT. Uma das raríssimas derrotas de apoiado por Bolsonaro foi o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que fez uma bela campanha, mas não conseguiu. No Piauí, governador do PT, e vai disputar com Rafael Fonteles, né? Segundo turno, se não me engano. E o senador é Wellington Dias, que já foi governador. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro também foi reeleito com quase o dobro do Freixo. O Romário vai continuar senador, né? Ganhou do Molon, ganhou do Daniel Silveira. Daniel Silveira ficou aí em 3º lugar. E o deputado federal mais votado, ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra foi reeleita governadora do PT, né? Mas o senador vai ser o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro, vai para o segundo turno contra o ex-governador Eduardo Leite. E o general Mourão, vice de Bolsonaro, foi eleito senador, deixando o Olívio Dutra do PT para trás. Em Rondônia, coronel Marcos Rocha vai para o segundo turno com o Marcos Rogério, que nós conhecemos na defesa da vida lá na CPI da Covid. E o senador, o PL, partido de Bolsonaro, elegeu o senador, o Jaime Bagatoli. Em Roraima, o Denário, o governador Denário, Antônio Denário, foi reeleito e derrotou a Tereza Surita, ex-Jucá. Por sua vez, o deputado Irã Gonçalves, médico, fez 46% dos votos e se elegeu senador, derrotando Romero Jucá. Santa Catarina, Jorginho Melo,
senador, defensor de Bolsonaro, vai para o segundo turno com Décio Lima, do PT, sendo que nesse primeiro turno a diferença dos dois já foi muito grande, apenas o Jorginho Melo não conseguiu 50%. Governador Moisés, comandante Moisés, ficou em terceiro. E o secretário da Pesca de Bolsonaro, o Jorge Saif, ou Seif, né, foi eleito senador pelo PL e derrotou dois veteranos, o Dario Bergen e o Raimundo Colombo. Em São Paulo, a surpresa, né? Os institutos de pesquisa não pensaram neles. O Tarcísio, 43% sobre o Haddad, 35%, vão para o segundo turno. E o astronauta brilhou, fez 50% dos votos para o Senado. Derrotou, entre outros, o Márcio França, que é um veterano do PSB. Em Sergipe, o Partido Progressista elegeu o senador, mas vai ter segundo turno. E, finalmente, em Tocantins, o republicano Vanderlei Barbosa foi reeleito governador. E a professora Dorinha, do União Brasil, fez quase 3 vezes os votos de Cátia Abreu, que não volta mais para o Senado. Então, vocês estão vendo aqui que toda essa eleição de senadores e governadores são de gente, praticamente 90%, de apoiados por Bolsonaro. Como é que na hora o sujeito vota nos apoiados de Bolsonaro e na hora de votar para presidente não vota em Bolsonaro? Que será que houve? Não? Na cabeça do eleitor, digamos. De Brasília, Alexandre Garcia.